A paz do Senhor Jesus, amém? Eu trago uma palavra de Deus aos nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo de número 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Versículo de número 51. E Jesus falando disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós vemos que Bartimeu, o cego, filho de Timeu, ele estava em uma situação difícil. Ele estava em uma situação de miséria, uma situação de rejeição. Muitos passavam ali, quem sabe até mesmo desprezava o pobre Bartimeu. Muitos passavam por ali, via aquele cego ali caído no chão, mendigando, pedindo esmola, quem sabe, muitas das vezes até espraguejava o pobre Bartimeu. Mas Jesus sabia, aleluia, que ele estaria ali naquele caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Embora ele não soubesse, porque ele era um cego, embora ele não soubesse em qual caminho ele estava, aonde ele se encontrava naquele momento, ele não sabia, irmãos. Um cego, fisicamente falando, ele não sabe para onde vai, ele precisa de alguém para ser guiado. Ele não sabia então aonde ele se encontrava, mas a Bíblia nos diz que ele estava, aleluia, Jesus estava saindo, ele foi para Jericó, e ele estava ali no caminho de Jericó mendigando, e Jesus passou por ali. E o Senhor falava ao meu coração, aleluia, eu vou de encontro àqueles que estão desprezados, eu vou de encontro àqueles que são rejeitados pela sociedade, eu vou de encontro àqueles que ninguém dá nada para eles, eu vou de encontro, foi o Senhor Jesus quem passou, aleluia. Bartimeu estava sentado, caído no chão, mendigando. E foi o Senhor Jesus quem passou para mudar a situação de Bartimeu. Hoje o Senhor passa na sua vida para mudar a sua situação. Hoje o Senhor passa na sua vida para te estender a mão. Hoje o Senhor passa na sua vida, aleluia, no seu caminho, ele vai em tua direção, aleluia, para fazer milagre em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Bartimeu estava ali, quem sabe, desprezado. Ele não sabia aonde ele estava, mas Jesus sabia. Jesus conhecia e conhece todas as coisas. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é Deus, e ele sabia exatamente aonde encontraria Bartimeu. Ele sabia, aleluia, exatamente onde ele iria, aleluia, encontrar Bartimeu. E eu creio que ele passou ali de propósito, para que o nome dele fosse glorificado. Eu creio que ele passou ali, ramanto, de propósito, para operar milagre na vida de uma pessoa rejeitada pela sociedade. E a Bíblia nos diz que Jesus passando pelo caminho, o caminho da salvação, porque Jesus é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho da cura, o caminho, aleluia, da direção, o caminho da libertação, o caminho da paz, o caminho da luz, porque ele disse, aleluia, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Então eu levo luz, aleluia, para esse cego que precisa de luz, precisa de vista, precisa de milagre, precisa, aleluia, enxergar a verdade. O Senhor Deus é o Deus, aleluia, que vai de encontro àqueles que estão caídos, estende a mão, coloca de pé, faz milagre na vida daqueles que ninguém, aleluia, dá nada por eles. Então ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que me chama a atenção, irmãos, que embora Bartimeu fosse um homem mendigo, ele não vai pedir por pão, porque todas as pessoas que passavam ali, ele pedia esmola, ele pedia pão, ele pedia, quem sabe, água, comida, alguma coisa assim. Ele pedia algo para se alimentar. Mas não, quando Jesus passa, ele não pede moeda, ele não pede dinheiro, ele não pede esmola, não. O que ele pede? Ele pede misericórdia.
Ele pede misericórdia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que que ele pede misericórdia? O Senhor falava comigo, ele sabia que eu posso fazer infinitamente mais além. Ele sabia que eu poderia fazer infinitamente muito mais além daquilo que ele precisava, daquilo que ele necessitava, daquilo, aleluia, que a sua alma desejava. Ele sabia que eu podia fazer infinitamente muito mais além, por isso que ele não pediu apenas uma esmola. Ele pediu misericórdia, porque ele entendia perfeitamente que, aleluia, por meio da minha misericórdia, por meio da minha graça, por meio do meu favor, eu faço, aleluia, eu libero dádivas, eu libero os meus tesouros, eu libero cura, ele sabia perfeitamente, aleluia, que é pela misericórdia, pela graça e pelo favor de Deus ele poderia ser abençoado fisicamente e espiritualmente em todas as áreas das nossas vidas. Quando nós precisarmos de algo, aleluia, nós precisamos pedir também a misericórdia do Senhor, porque Ele age, aleluia, a Bíblia nos diz que a misericórdia do Senhor são as causas nós não sermos consumidos. Você vê, aleluia, o quão preciosa é a misericórdia do Senhor para conosco, o quão preciosa, o quão poderosa é a misericórdia do Senhor para com as nossas vidas, porque as suas misericórdias, elas são eternas, elas não têm fim, não há um ponto final nas misericórdias do Senhor, elas duram de geração em geração, de eternidade a eternidade, a sua fidelidade, aleluia, é poderosa, a sua misericórdia não tem fim, é por isso que ele pede misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou seja, Senhor Jesus, o Senhor conhece a minha situação, o Senhor é Deus, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor conhece a minha situação, o Senhor sabe que eu estou nesse estado de depravação, de miséria, de pobreza, de rejeição, de humilhação, irmãos. Bartimeu foi humilhado, mas quando Jesus passou, ele ouvindo que Jesus estava passando, ele pediu misericórdia. Então, o Senhor, aleluia, mandou que chamasse ele. Porque, irmãos, quando nós clamamos por misericórdia, com sinceridade, com veracidade nas nossas palavras, o Senhor ele se comove. O Senhor lhe para. Jesus parou. Jesus está parando para ouvir o seu clamor. Jesus está Jesus está com seus ouvidos atentos, aleluia, ao clamor do seu povo. Jesus parou e dissesse que chamassem ele. E aquelas pessoas que estavam fazendo com que ele viesse se calar, aquelas pessoas tiveram, aleluia, aquelas pessoas que queriam parar Bartimeu, essas mesmas pessoas tiveram que levar, aleluia, Bartimeu em direção à sua vitória. Essas mesmas pessoas tiveram que contemplar o milagre, a cura, aleluia, a luz, a vitória que o Senhor tinha para entregar nas mãos de Bartimeu. E então, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Glória a Deus. Aí você vê a bondade e a misericórdia do Senhor. A Bíblia nos diz que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. Quem redime a nossa vida da perdição e nos coroa de benignidade e de misericórdia. E ele fala para Bartimeu, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Jesus, ele abre os céus. Qualquer porta que você quiser, aleluia, eu abro para você. O que você quer receber? Eu ouvi o teu clamor, eu ouvi a tua insistência, eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu choro. Eu ouvi, aleluia, o gemido do teu coração.
E eu estou à tua disposição. Eu ouvi a oração e eu entro em ação. Eu estou à sua disposição para fazer o milagre que você quer. Aleluia. Para entregar a vitória em suas mãos. Jesus, ele abre o cardápio. O que queres? Eu estou aqui para te servir. Pode pedir. Raplafasto. Iramandai. Arai xalavassura mandoquiai. Porque quando ele pedia misericórdia, alavassou viastéria. Andigiasto kufiaramanda lavacharabada. Quando ele pedia misericórdia, as pessoas, aleluia, podiam calar. Aleluia, pediam para que eles se calassem. Quando ele gritava, quando ele orava, aleluia, as pessoas pediam para que ele se calasse. Mas quando ele chegou diante de Jesus, aleluia, quando ele chegou diante de Jesus, o Senhor Jesus ainda disse para ele, pode pedir, aleluia, pode pedir, alavassuramanto. Eu estou ouvindo o teu clamor desde o primeiro grito de socorro. Eu ouvi a tua oração desde o primeiro grito do teu coração. Porque Jesus ouviu, aleluia, Jesus tem misericórdia de mim. E ele teve misericórdia. Levaram Bartimeu até ele. Quando Bartimeu estava diante dele, Jesus disse, pode pedir, continue pedindo. E o Senhor está falando para você, aleluia. Tem ouvido o teu pedido de socorro. Tem ouvido o teu pedido de misericórdia. Continue pedindo. O que você quer receber? O que você quer que eu faça por você? No que você quer? Em qual área da sua vida você quer que eu haja? Em qual área da sua vida você quer que eu toque? Em qual área da sua vida você quer que eu faça um milagre? Pode continuar pedindo, porque eu estou diante de você. E ele pediu, ele disse, o que queres que eu te faça? E Bartimeu, mestre, que eu tenha vista. Aleluia. E Jesus disse para ele, vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. O que queres que eu te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Agora eu imagino, irmãos, aleluia, quando Bartimeu abriu os olhos, iramanto que a xarabadalavassou, e viu a face do Messias, a face, aleluia, a glória de Deus sobre a face, aleluia, do Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Como o coração de Bartimeu não se alegrou. Era plafassoramanto. E ele, Jesus disse, vai, aleluia, tua fé te salvou. Está livre, está curado, está, aleluia, restaurada a tua visão. E ele continuou seguindo Jesus pelo caminho. E eu vi assim, dentro desta palavra, que Deus ele estava dando direção. Direção a pessoas que estão perdidas, direção a pessoas que não sabem aonde está cego espiritualmente, não sabe para onde ir, sabe? O Senhor falava comigo que Ele está dando direção, porque Ele é o caminho. Ele é o caminho. E quando Ele estava passando ali, aleluia, Ele estava trazendo não somente cura, aleluia, para Bartimeu, mas Ele também estava trazendo luz e direção. Você percebe que Ele continuou seguindo Jesus pelo caminho. Ele continuou seguindo Jesus, aleluia. E o Senhor falava, aleluia, eu trago cura, luz e direção. Tome posse desta palavra, em nome do Senhor Jesus.